Quem foi Silas na Bíblia? Ele era silvano? E as 4 lições de fé sobre Paulo e Silas na prisão. Para darmos início, vamos começando fazendo a nossa leitura bíblica, que está localizada aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 25 ao 28, que diz o seguinte: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oraram e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros na prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada para suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: Não faças nenhum mal, assim estamos todos aqui. Silas é um personagem da Bíblia que acompanhou Paulo em algumas de suas viagens e é considerado um dos 70 discípulos. Vamos entender quem foi Silas na Bíblia e qual era a função e o seu outro nome. Compreenda também como ele participou da propagação do Evangelho. Além disso, conheça algumas de suas missões com Paulo de Tarso. Estudar as Escrituras é uma maneira de conhecermos tanto a origem da igreja, quanto buscar conselhos e inspirações para prosseguir com a nossa jornada. Assim encontramos personagens que desempenharam papéis importantes na disseminação das devidas instruções de como devemos nos portar em nossas missões. Então continue aqui comigo para você entender melhor quem foi Silas na Bíblia e a sua importante participação para a igreja primitiva do primeiro século. Quem foi Silas na Bíblia? Ele era silvano? Primeira pergunta que foi já feita no início. O nome de Silas aparece pela primeira vez no livro de Atos dos Apóstolos 15:22. Quando terminou a discussão e Paulo e Barnabé escolheram entre os homens notáveis para explicar as decisões ocorridas, como está escrito em Atos 15, versículo 24 ao 27. Visto que sabemos que saíram alguns de entre nós, sem nenhuma autorização, pareceu bem, chegados ao pleno acordo, eleger alguns homens enviados, como Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. A missão dele, nesse contexto, nos leva a resultado de encontro entre os líderes da igreja sobre os novos cristãos que deveriam observar. Leia Atos 15, 19 e 20. Sendo, portanto, um colaborador próximo do apóstolo Paulo. Ele era silvano? Outra pergunta. Em 2 Coríntios 1,19, Paulo o chama de Silvano. Confira agora, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo. Encontramos esse nome também em 1 Tessalonicenses 1:1 e 2 Tessalonicenses 1:1 e a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Faça essas leituras. Essas diferenças dos nomes podem ser porque o nome Silas é um apelido grego para Silvanos, com U, ou também esse seja a forma romana do nome. E respondendo à pergunta inicial, sim, Silas era silvano. Segundo as referências bíblicas, trata-se da mesma pessoa. E qual era a função dele? A função de Silas ou Silvano na jornada missionária de Paulo era multifacetada, porque ele era um profeta, um líder cristão respeitado e trazia encorajamento e fortalecimento às igrejas que visitava. Ele também exercia o papel de escritor,
pois colaborou na redação de algumas das epístolas paulinas. Ele também se tornou companheiro de Paulo após o desentendimento com Barnabé. Atos 15, versículo 36 a 41. Quem foi Silas na Bíblia e algumas missões que ele acompanhou Paulo? Uma das experiências mais marcantes da história de Paulo e Silas se deu quando eles foram presos. Simplesmente esse fato se expulsarem aquele espírito maligno de uma jovem adivinhadora. Nessa passagem houve uma demonstração genuína de fé, pois rasgaram suas vestes e os açoitaram publicamente na prisão. Eles oraram e cantavam louvores. Nesse relato, eles estavam em Filipos e conta como foram livres da prisão, um milagre divino. Atos 16, versículo 19 a 25. Ele também esteve na missão em Tessalônica, onde muitos se ajuntaram a eles. Apesar da perseguição dos judeus, a palavra entrou no coração daqueles que Deus quis chamar para o Evangelho. Atos 17, de 1 a 9. Encontramos neste mesmo livro de Atos dos Apóstolos que Silas esteve anunciando Jesus com Paulo em Bereia. Aqui as pessoas receberam bem nos encontros e diz que eles recebiam a palavra com mais avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Atos 17, 11. Ele continuou a acompanhar Paulo em suas viagens missionárias e a sua presença e influência nas igrejas ajudavam a fortalecer a fé e ao crescimento espiritual dos crentes. A parceria entre Paulo e Silas, no entanto, foi marcada pela coragem, dedicação, compromisso com o propósito de divulgar a mensagem do Evangelho. Você percebeu aí que Paulo e Silas foram escolhidos aí por Deus e Deus uniu eles para um propósito. O que acontece? Quando nós encontramos pessoas que Deus tem o mesmo propósito, no sentido da obra dele, ele une esses dois propósitos para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, quando nós formos fazer alianças com alguém, nós temos que saber quem realmente aquela pessoa é. Se aquela pessoa tem os mesmos valores, né? Se a pessoa tem um bom caráter, se a pessoa anda direito, faz as coisas certas. Porque se você for andar com pessoas que faz coisas erradas, você também vai fazer coisas erradas. Se você andar com uma pessoa grosseira, você vai ser grosseiro. Porque está escrito na palavra isso. Então tenha cuidado com quem você anda. No caso aqui de Paulo, Deus colocou no caminho dele Silas para fazerem a obra de Deus. Além de suas viagens missionárias, ele também teve um papel ativo na escrita de algumas epístolas. Em 1 Tessalonicenses 1, versículo 1, vemos Paulo e Silas e Timóteo sendo mencionados como os remetentes da carta, demonstrando aí, assim, a participação da redação e a transmissão das palavras inspiradas por Deus. Assim, a contribuição dele para a pregação do Evangelho não pode ser subestimada, pois ele serviu como um exemplo inspirador de devoção a Deus e serviço ao próximo, desempenhando um papel crucial ao lado de Paulo na construção das primeiras comunidades. E agora vamos para as 4 lições que aprenderemos com Paulo e Silas na prisão. Olha o que o versículo diz: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Eles estavam no cárcere e poderiam ter escapado, mas não aproveitaram a oportunidade quando ela surgiu. Eles ficaram onde estavam, e essa decisão acabou salvando a vida de um homem. Isso não apenas salvou a sua vida física, mas ele foi salvo espiritualmente, junto com toda a sua família. Qual é o contexto da prisão de Paulo e Silas? Paulo e Silas acabaram presos porque estavam sendo seguidos por uma jovem adivinhadora que estava possuída por um espírito maligno. Ela ganhava dinheiro para os seus donos com a adivinhação. Embora ela estivesse declarando verdade sobre Paulo e Silas e outros com eles, Paulo expulsou aquele espírito dela em nome de Jesus, porque ela estava
adivinhando, né? Tem um espírito de adivinhação, não só hoje em dia, mas há muito tempos atrás já tinha isso. O espírito maligno usa de adivinhação, fala uma coisa que você acha que é realmente aquilo, né? Ele fala realmente aquilo que você acha que é. Nossa, será que é verdade mesmo o que essa pessoa está falando? Então, essa moça que foi liberta através do apóstolo Paulo e de Silas, ela tinha um espírito de adivinhação. Cuidado com esse espírito aí de adivinhação, que fica adivinhando as coisas. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Isso é um espírito de adivinhação, né? Ela falou realmente. Tá escrito, né? Ela disse, olha, esses homens são homens de Deus, Paulo e Silas. Claro que eles eram homens de Deus. Isso estava estampado no rosto deles. Ela falou uma coisa que eles já eram. Então, ela foi tentar ser aí espertinha, o espírito maligno foi usar ela, mas não conseguiu, porque o apóstolo Paulo, através de Jesus, do Espírito Santo, discerniu que era o espírito de adivinhação. Então seus donos ficaram zangados, porque perderam a capacidade de ganhar dinheiro. Olha só, eles usavam aquela moça para ganhar dinheiro. O que acontece aí no mundo? As pessoas ganhando dinheiro, fazendo coisas erradas, né? Usando pessoas inocentes ou usando pessoas mais vulneráveis do que elas para ganhar dinheiro nas costas dessas pessoas. Então esses donos ficaram zangados aí. Por quê? Porque eles deixaram de ganhar dinheiro, porque eles usavam aquela mulher para prever o futuro. E Paulo e Silas foram presos por isso. Eles foram presos e as autoridades levaram eles alegando e defendendo os costumes ilegais para os romanos. Embora Paulo e Silas fossem ambos cidadãos romanos, eles não discutiam e tentaram usar o por-meio para escapar da prisão. Eles foram despidos, espancados e julgados na prisão. 4 lições que podemos aprender com Paulo e Silas na prisão. Enquanto estavam na prisão, apesar de terem sido espancados e jogados na prisão com os pés algemados, eles cantavam hinos e oraram. Seus louvores, em uma situação tão ruim, fizeram com que eles, ao seu redor, os notassem e os ouvissem. Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, orando, cantando hinos a Deus, e os outros prisioneiros os ouviam. Segunda lição. E a adoração deles não só o ajudaram, mas também aqueles que ouviam. Um terremoto sacudiu a prisão e as portas se abriram. As correntes de todos os se soltaram. Atos 16, 25. De repente, houve um terremoto tão violento que as fundações da prisão foram abaladas. Imediatamente, todas as portas da prisão se abriram e as correntes todas se soltaram. Quando você louva, quando você canta para Jesus, hinos de louvores, não importa o que você está passando, importa que você tem que louvar ao Senhor. Quando você louva, as cadeias são quebradas, as correntes são quebradas e o inimigo sai correndo e a vitória chega para você. Terceira lição. A atitude deles foi importante. A lei romana exigia que os carcereiros assumissem a responsabilidade pessoal dos prisioneiros. Paulo e Silas e os outros prisioneiros tivessem fugido quando as suas correntes se soltaram, o carcereiro possivelmente teria sido morto. Por isso que ele os colocou na prisão interna e prendeu seus pés em troncos. Para não escapar, eles se salvaram e a vida do carcereiro também. Atos 16, 27 e 28. O carcereiro acordou e, ao ver as portas da prisão abertas, desembanhou a espada. Estavam prestes a matar, pois achava que os prisioneiros haviam fugido. Mas Paulo gritou: "Não se machuque, estamos todos aqui." Quarta lição. O exemplo deles mudou vidas eternamente. Paulo e Silas escolheram ficar na difícil circunstância que estavam na prisão, quando poderia facilmente escapar do sofrimento. Esse exemplo levou o carcereiro a perceber que havia algo diferente neles e ele queria tudo o que eles tinham. Atos 16, 29. Olha o que aconteceu. O carcereiro pediu luzes, entrou correndo e caiu, trêmulo, diante de Paulo e Silas. Ele trouxe
para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E o apóstolo Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Então faça a diferença, assim como Paulo e Silas fizeram, e que Deus usou eles tremendamente. E essa é a história de Silas, o companheiro e cooperador de Paulo na obra do Senhor. Que você possa aí guardar no seu coração essa história de Silas, que era Silvano, e essas 4 lições que nós aprendemos aí com a prisão de Paulo e Silas. Que Jesus abençoe a vida de vocês.